Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Aí, política. Essa semana no Rio de Janeiro morreu um grande cientista político, deixou um livro inédito, que daqui a uns dias a gente vai ver, falando da eleição de Bolsonaro. Aí a gente pensa assim, mas as ciências políticas estão aqui e a política está bem aqui. Parece-me que a ciência política trata a política de um jeito e a política propriamente dita é tratado como as comadres e os compadres se tratam. Pelo menos em nível de governo federal tá assim. Vocês viram o videozinho que o presidente compartilhou ontem? Aquele negócio do... Ele é o leão, olha, aquela figura robusta... E todo o resto é hiena. O STF, o PT, só o partido dele mesmo, o PSL, são todos hienas, querendo caçar o maioral. Coisa de comadre, gente. Levou uma resposta do Celso de Mello, que foi lá dizer, pedir desculpa. Aí o caldo entornado, né? Vira fofoquinha. Essa coisa que só incomoda a vizinhança. Não devia estar acontecendo no nosso país isso. Outra fofoquinha é que saiu hoje que Braide tinha convidado o Thiago Dias, o presidente da OAB, para ser o vice na chapa dele. Mas não demorou 15 minutos, Braide já chegou lá dizendo que não, que nunca conversou isso com o Thiago falou também. Ou seja, parece que a fofoca alimenta o sistema de informação. Ficou bonito isso, hein, Natanael? O sistema de informação. Eu não quis falar meios de comunicação, não quis falar blogosfera, não quis falar TV, hein? Hoje nós vamos falar de um outro assunto que está incomodando sobremaneira, não o Maranhão, mas do Maranhão até a Bahia. Ou seja, todo o Nordeste. Eu tenho falado aqui esses últimos dias, sempre lembrando vocês do que está acontecendo, que é esse derramamento de óleo que está acontecendo nas praias de todos os estados do Nordeste. Já houve ocorrência. E ele vai e volta. Para tentar entender, para explicar um pouco mais para nós o que está acontecendo, o que pode acontecer, as consequências disso. Nós recebemos um professor da Universidade Federal do Maranhão, professor de oceanografia, e ele é especialista em geologia, segundo eu fui informado. Nós conversamos hoje com o professor Leonardo Lima. Professor, seja muito bem-vindo aos Analistas. Obrigado. Pois é, Natanael, e a fofoquinha continua dando na política, né? Você é leão ou hiena? Cara, né? Geraldo, eu acho que eu sou aquele turista que vai pro safari, fica só com o binóculo assistindo de longe. Briguem, mas não suje meu vestido, né? Porque, sinceramente, sem comentários, né? É tipo a história que a gente vai entrar aqui do óleo, né? Já eram para ter se tomado atitudes há muito tempo, né? 60 dias, né? Não deixar o óleo chegar nas praias, ou chegar, sabe? O poder público federal ali, capitaneando com o estadual, com o municipal, sabe, já foi feito, né, achar o culpado agora o menos importante, menos prioritário, na verdade, do que deixar as praias do jeito que estão. Então, assim, acho que falta sensibilidade, falta resultados práticos, né, e acabar com isso, que é coisa de menino, né, Geraldo? Rapaz... A gente vê se é assim... E dizem que quem controla, né, o Twitter lá do presidente é o Carluxo, né? O Carluxo outro dia estava botando a Peppa Pig lá para Joyce e tal. Então, assim, essas coisinhas assim, né, de criancinha, né? Algum trauma. Será que teve algum trauma de infância lá, Geraldo? Rapaz, eu acho que vamos trazer aqui o professor Artenira para falar para a gente isso, né? Mas, professor, faça um apanhado geral nisso que aconteceu. Quem é que deveria ter agido mais rapidamente numa situação dessa que está causando consequências? Depois quero até que o senhor nos diga também o tamanho dessas consequências.
O governo federal deveria ter atuado logo nos primeiros dias da visibilidade. Quando apareceu essa visibilidade do óleo em praias, ele já deveria ter atuado no termo do plano de contingenciamento, né? E você sabe, demorou mais de 50 dias para dar início a esse plano de contingenciamento, né? Então, a gente viu que quando começou a chegar esse óleo na praia, as pessoas talvez imaginaram que fosse pouca coisa, fosse passar despercebido uma lavagem de tanques de um navio, alguma Até coisa falaram assim. isso, né? Sim, a gente sempre imagina que seja coisa pouca, mas com petróleo a gente nunca pode ter uma certeza. Então, o que acontece? O petróleo, quando você vê um problema, às vezes a gente brinca que é quase que nem a barata na tua casa. Se você viu uma barata é porque existem mais 100 escondidas na tua casa. Então, quando a gente viu os primeiros sinais desse óleo nas praias, já deveria ter tomado a iniciativa e começado logo esse contingenciamento, né? Que é basicamente as medidas protetivas para essa costa, né? Sabendo que logo na sequência vai vir muito mais óleo. E esse óleo vai continuar vindo ainda. Então, a gente está vendo que a gente já está há mais 60 dias do início desse vazamento de óleo, e é muito provável que a gente vai continuar vendo ainda esse óleo por mais meio ano ainda. Então, esse material vai continuar chegando. Esse material não vai automaticamente parar de vir logo na sequência. É muito material. E o material vai continuar chegando ao longo do próximo ano ainda nas praias. O que faz esse movimento dele? Vem, volta, é movimento de maré, professor? É a circulação. A gente sabe que esse óleo, pela modelagem numérica que foi realizada pela Marinha, pela Universidade Federal do Ceará, por outros órgãos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UF, a COP, vários lugares já fizeram essas modelagens numéricas para a gente ver de onde veio esse óleo. Esse óleo, ele veio de uma distância da costa de mais de 700 quilômetros. Então ele está a sabor das correntes oceânicas, né? Então é a corrente do Brasil, as correntes equatoriais e as contracorrentes equatoriais que estão fazendo essa dinâmica do óleo de chegar até o litoral. E ele chega no litoral e acontece bem na nossa região do Nordeste brasileiro, acontece a bifurcação da corrente do Brasil. Então tem uma parte que vem para o norte, que está trazendo o óleo até o Maranhão, e uma parte está derivando para a corrente brasileira, né? E está trazendo isso em direção ao sul do Brasil, né? Chegando até a Bahia. Duas perguntas, né? Esse óleo, ele consegue com o tempo dispersar na água? E quantos quilômetros é o limite das águas internacionais ali do Brasil? As águas internacionais do Brasil têm um limite de 200 milhas náuticas, né? Essa é a área que, em teoria, é a nossa jurisdição. Então, a gente tem controle sobre isso daí. Ele está vindo de uma distância maior que isso, então ele foi provavelmente solto em áreas internacionais, né? Agora, aquela coisa, quando a gente imagina que já chegou, por um exemplo, 1.000 toneladas de óleo na costa, é de se esperar que tenha pelo menos umas outras 100.000 que já foram jogadas no ambiente e que não vão chegar na costa. Esse óleo é um óleo pesado, né? E a gente vê que imediatamente quando o óleo sai do navio, ele ainda tem todos os compostos voláteis, ele é um óleo ainda composto, né? Então tem vários materiais dentro dele. E ele, automaticamente, quando ele sai do tanque do navio, ele começa, por um exemplo, a volatilizar. Então a parte mais volátil dele já começa a sair. Hoje em dia a gente está na fase do óleo que ele está emulsificado. Então a gente chama de emulsificação, é o processo de fazer uma manteiga. Você pega um óleo e começa a bater com água até ele virar essa pasta que está chegando, esse piche na praia, que já é um óleo hidratado. Então ele vai cada vez se tornando mais pesado, na verdade, nesse processo, porque vai perdendo os voláteis. Então a gente imagina que grande parte, uns 90% do óleo despejado já afundou, né? Entrou em direção aos fundos oceânicos. A gente espera que ele tenha, pelo menos, ficado nas áreas oceânicas profundas, né? Não tenha chegado, por exemplo, na nossa plataforma continental, que entraria nessas 200 milhas náuticas, e é uma área que tem mais biodiversidade, né? A gente, o meio dos oceanos, ou as áreas mais profundas de oceanos, não tem uma diversidade tão alta de espécies, né? Agora, na plataforma continental, a diversidade é muito grande. A gente espera que ele não tenha afundado na plataforma, né? Qual a profundidade da plataforma continental do Brasil? A plataforma na região da Bahia, ela é uma plataforma bem curta. Aqui no Maranhão, por exemplo, é uma plataforma longa, né? Então a nossa plataforma aqui tem cerca de 200 quilômetros mar adentro. Na costa da Bahia, 8 quilômetros. E na nossa costa aqui, exatamente, na nossa costa aqui, a profundidade de quebra da plataforma chega mais ou menos uns 70. Na região da Bahia, uns 200 também.
Quilômetros de profundidade? 200 metros. Desculpe, tá. 200. A gente está a 200 quilômetros da costa e a profundidade que começa a entrar em oceano profundo é de 200 quilômetros, 150 metros. 150 metros, 200 metros de profundidade. Na costa do Maranhão é mais raso, né? 70 metros. Isso é a parte onde você falou que tem uma biodiversidade mais rica. Exatamente, é onde tem mais organismos, né? E eu não sei se isso seria uma pergunta para o senhor, professor. As partes voláteis, essas vão para a atmosfera, mas existem partes solúveis em água? Existem as partes solúveis em água também. Pode ser de uma capacidade de contaminação grande, né? Sim, é uma contaminação grande. Ela mata instantaneamente em contato com os organismos. É a parte mais tóxica, né? A parte mais tóxica do óleo são esses mais voláteis, né? Esses mais voláteis são os piores, na verdade. O que se dissolve imediatamente para a água e esse que sai diretamente para a atmosfera. Por um exemplo, o benzeno. O benzeno é um dos mais tóxicos que tem, né? Eles são automaticamente, quando você despeja isso no mar, ele automaticamente já se dilui na água, né? E vai matar organismos. Ele vai matar organismos que a gente não consegue nem ver, às vezes, que são os organismos plantônicos, os microscópicos, né? No contato com essas manchas, milhares de organismos microscópicos já foram mortos, né? Sendo eles de fitoplâncton, zooplâncton, que é o início da cadeia trófica. Então você tem um prejuízo a toda a cadeia trófica, né? Porque você mata os organismos menores, você vai acabar tendo um reflexo nos organismos maiores a longo prazo. Entendi. A gente faz uma paradinha aqui e continua para compreender mais esse tema do óleo derramado no Nordeste brasileiro. Já. Voltamos, já. Pode responder isso aqui durante o programa. Hoje falamos sobre o óleo que vem aparecendo em diversas praias do Nordeste brasileiro e recebemos o professor da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Oceanografia, o professor Leonardo Lima. Professor, só continuando aquela questão depois a gente até continua, Natanael, nessas perguntas que você estava fazendo, que eu acho bastante interessante, porque ajuda a entender. Essa contaminação, ela pode ser tão grave a ponto de causar um desequilíbrio não só no Brasil, mas que vai afetar vários países do mundo. Existe uma força-tarefa envolvendo outros países para tentar compreender e resolver isso aí? Ou não há essa mobilização? Não, creio que não há essa mobilização. Acho Eu não ouvi falar nada. A nível nacional agora, atualmente, é só a nível nacional que a gente está tendo essa repercussão, né, esse contato. A gente está vendo até atualmente que a recomendação é para as pessoas mesmo não entrarem em contato com os olhos, né? Porque, mas ninguém está obedecendo, né? Todo mundo muito... A gente ficou esperando o governo fazer alguma coisa, o governo demorou muito para fazer, as pessoas colocaram a mão na massa por amor à natureza, creio eu, né? Claro. Então, e se contaminaram em função disso, porque muitas pessoas se contaminaram mexendo com esse óleo, sem os equipamentos de IPI adequados, né? Porque uma das coisas que é mais tóxica em lidar com esses óleos são esses compostos voláteis. Então, o equipamento principal de IPI que a pessoa deveria ter para mexer nesse óleo é a máscara. E é uma coisa que não é um equipamento de IPI que é muito comum. Você até pode encontrar uma luva, você pode comprar uma luva no mercado, mas uma máscara, a máscara que a gente diz não é aquela máscara para evitar o pó, é uma máscara com filtro de carvão, né, para evitar esses compostos químicos. Então, é uma ferramenta, um IPI um pouco mais complexo de se adquirir, né, na pressa, na velocidade. Dureza, Geraldo. E mais uma dúvida, professor. A gente estava falando da profundidade ali. Da distância do que chamam de mar das placas, raso, né? Até antes do mar profundo. No mar profundo ali, ele foi ali no intervalo 5.000 metros de profundidade. 5.000 metros. Esses 5.000 se estendem na costa inteira do Brasil? Se estendem quase na costa inteira do Brasil. Tem algumas feições topográficas, fisiografia da margem continental que impedem. Por exemplo, a gente tem umas cadeias de montanhas, por exemplo, no Espírito Santo, a cadeia Vitória Trindade. A gente tem a cadeia de montanhas Fernando Noronha. São algumas feições grandes que se projetam em direção a esses fundos. Então eles interrompem, os fundos não são super contínuos ao longo da costa brasileira, mas existe uma certa continuidade, né, em direção ao oceano profundo. E são essas profundidades, cerca de 5.000 metros de profundidade. Então, dessas possíveis, uma carga de um navio, né, vamos supor um navio médio ali. Leva quanto? Quantas toneladas de óleo? Leva cerca de 300 mil toneladas de óleo. 300 mil toneladas. Exato. 300 mil muito óleo mesmo. Então, o senhor acha que 90% desse óleo já está nas placas mais profundas? Já, é um óleo pesado. No que ele sai, a tendência geral do petróleo cru é ele perder logo de cara esses compostos voláteis, emulsificar, e isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais pesado e acabe
afundando em direção às profundidades, né? Chega parte do material, chega na costa. Mas a gente deve imaginar que a maior parcela não vai chegar na costa porque está afundando, então, literalmente afundando no mar. 300 mil, né, Geraldo? 10% ali, por exemplo, 30 mil toneladas ali. Já chegou. Isso a gente imagina um navio carregado. A gente não tem ideia do quanto que realmente vazou. A estimativa que eles recolheram já das praias do Brasil cerca de mais de 1.000 toneladas, né? Então a gente tem uma ideia de que, ainda tem 200... ainda tem algumas centenas de toneladas aí, milhares de toneladas ainda no oceano. Existe alguma... aqui até falar, Geraldo, né? Porque assim, o óleo já foi identificado que é da Venezuela. Né? Foi extraído na Venezuela, né? Venezuela. Tem um DNA, né, o óleo. Né? E provavelmente o navio pirata ali sem o transponder, né? Que é para identificar justamente, né? Que os órgãos de satélite sabem de todos os navios que estão passando ali. Então, né? A Venezuela, né? Por causa dos embargos, vende esse óleo clandestinamente para navios que não respeitam ali as normas de segurança internacionais e tudo. E isso acaba atingindo. Não teria pela lei, né, que rege essa coisa, não sei se tem uma lei internacional marítima, né? Não poderia ter umas sanções mais duras à Venezuela em relação a não vender esse óleo a navios piratas? Sem... A Venezuela está desesperada, na verdade, porque ela está sem recurso nenhum. A única coisa que ela tem realmente é petróleo, né? E está um embargo danado em cima dela, ela se vê desesperada. A Venezuela não vai respeitar nenhum tipo de tratado internacional, sendo que ela está numa crise econômica muito grave, né? Então, eu acho que internacionalmente não tem como pressionar um país que já está com um problema sério social dentro do país, né? Eu não creio que tenha alguma forma de você fazer mais boicotes, entende? Você sancionar mais ainda do que ela já está, porque internacionalmente ela já está sendo punida pela forma que o governo Isso atua. já é uma burla então, ao boicote. Exatamente. Já, então, né? Eles já estão sendo penalizados. A última alternativa deles é tentar fazer esse tipo de venda, né? Vender petróleo para quem quiser comprar de forma clandestina, que vai passar por cima dos embargos, porque esses navios não vão apresentar suas bandeiras para dizer de onde que eles são, porque eles vão sofrer embargos, né? Eles não cruzam pelo canal do Panamá, porque eles vão ter que ter toda a documentação oficial para fazer essa passagem pelo canal do Panamá, por um exemplo, se fosse o destino deles, né? Então eles vão para as rotas mais improváveis, né? Para eles... Deixa eu lhe perguntar então, professor, como é que se dá esse comércio marítimo de volumes imensos como esse? Os navios, eles obrigatoriamente não têm que ter uma identificação, é a velha pirataria isso aí, não é? Funciona clandestinamente mesmo, a gente não sabe nem qual é a bandeira, porque provavelmente esses navios eles têm que cruzar áreas internacionais, então eles têm que carregar algum tipo de bandeira, tá? Agora... Tendo desligado esse transponder, a gente não sabe nem por quais locais esses navios passaram, né? Então é muito difícil de identificar qual navio realmente fez essa passagem pela costa brasileira, né? A gente sabe que é um óleo da Venezuela, porque, como vocês mesmos comentaram, né, cada óleo tem a sua assinatura química. Então, ao longo de muitos anos, a gente acaba conhecendo o petróleo de todos os poços, todos os maiores... poços do mundo de petróleo, a gente conhece bem a composição química deles. Então é muito fácil de descobrir de onde saiu esse petróleo. Agora, a gente precisava descobrir em qual navio carregou esse petróleo. Então, provavelmente o navio que fez que deu esse problema está lavando agora desesperadamente os seus tanques para eliminar qualquer prova de que teve em algum momento contato com esse óleo. Às vezes, o que a gente pensa? Pensa na pior das hipóteses. Ele teve algum problema, esse navio, e ele foi obrigado a descartar uma parte do óleo. Só que como ele viu que era um problema grave esse descarte de óleo, e que um dia poderiam encontrar ele, simplesmente por ele ter um pouco desse óleo ainda nos navios, ele decidiu jogar tudo no oceano aberto para se livrar de todas as provas que incriminariam ele, segundo esse problema ambiental. Porque jogando metade da carga e jogando toda a carga, para ele não faria diferença, porque já foi incriminado, né, cometeu um crime. Então, agora, se livrando das provas, descartou todo o seu tanque para eliminar as provas de todas, né? Dá para fazer uma comparação desse acidente com aquele outro gigantesco que teve da Exxon, né? Foi no Alasca? Foi no Alasca. Só que o do Exxon ainda foi... Foi um poço, né? Não, o do Exxon foi um navio. É um navio que naufragou mesmo, da Exxon. Só que eles avisaram, eles informaram as autoridades, né?
que é obrigatório, é um item obrigatório. Se você tiver qualquer problema com petróleo, você é obrigado a informar a autoridade do lugar que você está, que foi o que não aconteceu agora, né? Eles ficaram clandestinos. O da Exxon, devido a esse aviso, foi muito óleo também, foi o navio inteiro que vazou óleo, então você pode imaginar aí cerca de 300 mil toneladas de óleo jogado, né? Só que eles ainda identificaram o navio não tinha afundado completamente, então ainda teve como fazer a mitigação do problema em volta do navio, colocar boias. Afetou o meio ambiente? Afetou por décadas ainda aquele local lá. Então, se a gente imagina que o Exxon ficou ainda os reflexos da contaminação por décadas, é o que a gente, modo de dizer, imagina que pode acontecer no Brasil, que a gente pode ficar ainda vendo esse reflexo desse óleo por décadas ainda aparecendo no litoral brasileiro. Professor, e o que acontece com esse óleo que você falou que ele vai perdendo os componentes voláteis, ou seja, aqueles que evaporam, e a tendência dele é afundar? E a grande maioria do óleo vazado, segundo a sua teoria, afundou. E o que acontece com esse óleo lá no fundo? Ele vai ficar no fundo se decompondo lentamente. No fundo oceânico, a temperatura do fundo oceânico é em torno de 1 grau. Então, você imaginar, a temperatura é muito baixa e não tem luz do sol. Então, ele vai demorar milhares de anos para se decompor nos fundos oceânicos, né? Vai continuar contaminando. Quando a gente fala nessa mudança do óleo, a gente tem que imaginar exatamente o que acontece dentro de uma refinaria de petróleo. A gente pega esse óleo bruto e simplesmente aquece. No processo de aquecimento, a gente tem a destilação fracionada. Então, a cada momento vai saindo um composto diferente. Primeiro sai gasolina, primeiro saem os gases, depois a gasolina, depois diesel, até sobrar no final do processo um piche bruto que é usado para fazer asfalto, né? Quando você joga esse petróleo diretamente na natureza, o processo da destilação dele é muito mais lenta, mas acontece da mesma forma, só que vai demorar um grande tempo até sair todos os compostos voláteis, coisas que a gente faz na refinaria em questão de horas, né? Em horas a gente separa. Vai acontecer o processo lentamente e no final vai sobrar o quê? Os compostos mais voláteis vão contaminar o ambiente, por exemplo, o diesel, a gasolina, vão sair e matar a biota logo de cara, os organismos do mar, e vai sobrar aquele refúgio mais denso, que é o piche, que vai ficar no fundo do oceano, modo de dizer, um asfalto, né? Asfalto no fundo do oceano lá. E esse raio de atuação dessa contaminação é no da mancha ou ele espalha? Não, ele espalha, né? Então esses modelos, que são modelos matemáticos que eles usam para estudar a origem do óleo, ele também explica a dinâmica, né? Como que a dinâmica das correntes oceânicas vão espalhar esse óleo, pelo menos a parte que está flutuando, né? A gente sabe que está na parte superior dos oceanos. A parte que afunda, a gente imagina que a mobilidade é bem menor, né? E ele vai mais em direção ao fundo, né? As correntes oceânicas em maiores profundidades, elas são bem mais lentas, né? Então a gente sabe que ele vai transportar pouco, vai permanecer no Oceano Atlântico Equatorial, o óleo, nos fundos oceânicos. Sem contar que ele vai ficar balançando, né? Mais uma dúvida. Existem tantas teorias da conspiração circulando por aí. O movimento de onde o óleo supostamente, né, foi despejado no mar, ele atingiu basicamente só o Nordeste, né? Isso é previsto das correntes marítimas mesmo? Por exemplo, o Sul não corre mais isso, Sul-Sudeste ali de ter... Não, ele vai... Na verdade, é bem assim, as correntes oceânicas vão derivar todo esse material em direção ao Nordeste. Então, assim, o navio estava no momento certo, na hora certa, justamente mirando ali para o Nordeste. Na verdade, na região equatorial do Oceano Atlântico aqui, qualquer evento de problema com óleo vai fazer isso acontecer, né? Vai jogar o material todo em direção à costa brasileira. Esse é um dos problemas, né? Uma rota de navegação importante e qualquer tipo de vazamento vai jogar esse material todo em direção ao Nordeste brasileiro por conta das correntes equatoriais que a gente tem nessa região, né? Às vezes elas mudam ao longo do ano, né? Em função de inverno e verão, mas a maior parte do material acaba sendo jogado aqui na gente. Eu fico pensando sempre, quando me falam dessa parte de petróleo, eu fico pensando naqueles royalties, não sei se se lembram dos royalties que Rio de Janeiro ia investir. Qual a extensão, né? Assim, mais ou menos em quilômetros, né, que o Nordeste estaria fora de um possível, se acontecesse a X quilômetros de onde aconteceu o Nordeste estaria fora. Qual o raio assim, desse acidente para atingir o Nordeste? Em termos do local onde aconteceu a mancha?
É que o problema é que toda essa região equatorial do planeta vai transportar o material em direção ao Nordeste. Então ele deveria, é uma rota de navegação, na verdade, essa região equatorial, por conta de uma contracorrente que se projeta em direção à África, né, à Europa. Então os navios se utilizam dessa contracorrente para economizar combustível. Então é uma rota de navegação. E em toda essa região equatorial aqui, ele navega por uma faixa estreita, porque tanto para cima quanto para o norte, as duas correntes trazem em direção ao Nordeste brasileiro. Então, é um local, o nosso Nordeste, o nosso Brasil, é uma região muito sensível, porque qualquer coisa que aconteça no Oceano Atlântico, em termos de um derrame de óleo, nessas regiões equatoriais, vai trazer o material diretamente para o Nordeste. E isso já é conhecido. Os planos de contingenciamento no Brasil já sabem de tudo isso, na verdade. E mesmo assim não havia um plano guardado. Havia. Na verdade, esse plano está guardado. O plano não foi... Está guardado até hoje, ele inclusive. Não foi acionado. Exatamente. Por isso que eu falo, quando a gente pensa em dinheiro de royalties de petróleo, antigamente a gente colocava nos governos anteriores, a parte desses royalties eram destinados para a educação. Mas para quem trabalha com ciência e conhece o risco que tem o petróleo, a gente sabe que qualquer desses royalties de petróleo deve ser usado para pesquisa e para planos de contingenciamento, porque no fundo é uma exploração do meio ambiente. Qualquer problema que tiver, vai ser o ambiente que vai sofrer. Então, todo esse recurso deveria ser dedicado para esses programas de contingenciamento. Para quando acontecer um problema desse, ser mobilizado automaticamente vários navios, vários aviões, vários planos na área continental para se mobilizar recuperando esse óleo. Certo. Fazemos mais uma paradinha e voltamos já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o professor Leonardo Lima, do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão. E estamos conversando sobre esse óleo que está aparecendo aqui no Nordeste brasileiro. Professor, o Maranhão tem, acho que, a maior extensão de mangue do Brasil. No nosso caso aqui, se continuar chegando muito óleo, pode acontecer uma perda muito maior ainda, né? Muito maior. Se continuar chegando óleo, nós vamos ter uma perda maior que todos os outros estados, inclusive por conta da nossa quantidade de manguezais que tem no Maranhão, né? Então, se a gente pega a área recortada das reentrâncias maranhenses, são quilômetros e quilômetros de manguezais, né? E o manguezal, ele é um lugar que dificilmente a gente consegue recuperar o óleo. Uma vez que o óleo entra para dentro do manguezal, é muito difícil recuperar. É um ambiente muito recortado, é um ambiente de muito difícil acesso. E mesmo quando você tem acesso, é só a pessoa imagina esse óleo todo de mangue grudado em raízes de mangue. Então você vai ter que limpar raiz por raiz. É uma coisa praticamente impossível de fazer. Então, se contaminar essas regiões, não tem o que fazer. Nós já tivemos limpeza de praias, vamos fazer. Nós já tivemos ocorrência aqui na capital. Infelizmente chegou aos Lençóis Maranhenses. Ontem eu vi umas notícias. Aonde é que está aqui no Maranhão? Me parece que é aqui também para a Baixada Ocidental também, né, professor? A gente viu nas praias aqui, nas praias oceânicas, Calhau, Ponta da Areia, a gente viu essas pequenas manchas chegando. Chegou algumas manchas maiores em Alcântara e já ouvimos falar que chegou também na região dos mangues, né, ao norte do estado aqui, já na divisa com o Pará, né? Isso. Então são áreas muito importante para a biodiversidade. Exatamente, o tamanho dessas manchas muito diversa. São pequenas. Até agora a gente não constatou ainda manchas maiores que 1 metro, né? Mas são poças que estão chegando, né? Manchas de quase 1 metro de tamanho, né? E começaram a ter ligações agora sobre os organismos marinhos mortos e contaminados e prejudicados chegando na praia, né? Então já começou a aparecer agora os organismos marinhos mortos nesse processo, né? Então, eles até anteciparam aí como é que chama? A proteção natural que não pode pescar? Como é, professor? Defeso. Começam 2 meses de antecedência, exato, né, professor? Isso é para uma tentativa de proteção do ser humano, né, que consome esses alimentos, exatamente, não é isso? Exatamente. Esse tipo de material ele é tóxico para os organismos, mas eles também, ao longo do tempo, eles se acumulam dentro dos organismos. Então, a gente tem um potencial forte de contaminação em seres humanos se a gente consumir esse material. Professor, peixes, né? Certo. Na sua opinião, isso que está sendo feito
que me parece muito improviso, uma vez que é a sociedade civil que está indo na linha de frente. O que deveria ser feito para minimizar esse problema? O que deixaram de fazer? Deixaram, na verdade, de movimentar isso tudo antes, na verdade. Porque esses planos de contingenciamento, eles já existem. Eles já têm uma série de fatores que vão seguindo em ordem o que deve ser feito, né? O monitoramento com imagem de satélite, colocação de barreiras de proteção na entrada dos principais rios, na entrada dos principais manguezais, né? A gente não viu nada disso. Recolhimento em praias com equipamentos de segurança feitos por Exército, Marinha ou órgãos especializados para fazer essa coleta, né? A gente não viu nada disso acontecer, né? Agora, 60 dias depois que a gente está começando a ver isso. O Exército, enfim, foi para a rua. Mas é verdade que não dá para ver do satélite? Que eu vi uma reportagem dizendo que não dá para identificar a mancha do satélite. Depende muito do tamanho da mancha, porque esses satélites, eles medem a rugosidade da superfície do mar. Então, a gente sabe que quando não tem o derrame de óleo, a ondulação faz com que a superfície dos oceanos fique rugosa, fique crespa, né? Então é toda irregular a superfície dos oceanos. E quando tem uma mancha de óleo dessas, mesmo que ela não esteja diretamente na superfície, por exemplo, a 30 centímetros da superfície, ela já faz com que a superfície fique lisa. Então o satélite consegue identificar por esse padrão mais liso da superfície, como se fosse uma pequena lagoazinha no meio do oceano. Então ele identifica isso como uma mancha de óleo. Então, essa mancha de óleo pode ser contida, dependendo do tamanho dessa mancha. Uma mancha única dessas já pode ter centenas de toneladas, às vezes, uma mancha dela. É uma coisa grande mesmo. Então, você pode parar uma embarcação próxima e colocar uma estrutura de contenção em alto mar ainda, para evitar que ela chegue próxima à costa. Você consegue fazer a retirada dela ainda em alto mar, sem contaminar qualquer outro material, por exemplo, sedimento, né? Areia de praia. Porque uma vez que o material chega na beira da praia, ele já gruda em tudo que tiver na beira da praia. Então, esse peso estimado do volume de óleo que está sendo retirado das praias, às vezes, ele é um pouco superestimado, porque ele já está grudado com areia, com outros materiais, né? Professor, e esse navio, o senhor acha que é difícil identificar? Eu acho que é difícil. São muitas embarcações cruzando pela costa brasileira. Mas a rede de comunicação é muito... existe ali um código na pirataria que ninguém vai falar nada. Eu não entendo nada de navio, por isso que eu estou lhe perguntando isso. Não sei nem se eu não estou falando besteira aqui. Na verdade, depois que inventaram o GPS, que possibilitou a navegação sem precisar usar nenhum outro tipo de comunicação, as pessoas podem navegar livremente por todos os oceanos do planeta Terra, literalmente escondidas. Mas um navio desse é gigantesco, professor, e custa uma fortuna. Não é qualquer um que pode ter um navio desse. Por exemplo, Natanael não pode comprar um navio desse lá como pessoa física. Não existe um controle. Eu estou sonhando aqui? Quer dizer que a gente não vai saber mesmo quem derramou esse negócio? Em áreas internacionais é muito difícil identificar qual navio que estava circulando por aqui. Porque mesmo a gente imaginando que é uma coisa valiosa, são milhares de embarcações pelo mundo distribuídas e não se tem esse controle. Então, é isso que está acontecendo, essa demora toda em avaliar isso daí. Porque o governo brasileiro está solicitando, né, informações do mundo inteiro a respeito de onde está esse navio. E as pessoas estão cada vez mais caladas e mais escondidas. Ou seja, parece que tem mesmo um código de conduta pirata aí, Natanael, hein? Se o navio não cruzou o canal do Panamá, para ir para a China, por exemplo, que é onde vai uma quantidade enorme de óleo, ele foi para a África. Pois é. Essa é uma boa pergunta. Quais são as suspeitas possíveis, professor? Pois é, não consigo dar uma sugestão disso, porque justamente é uma coisa extremamente complexa de avaliar onde que esse petróleo está indo e quem está fazendo essa negociação com esse petróleo, né? Porque você imaginar é uma coisa clandestina. Então, quem que está comprando esse óleo a um preço muito barato, que provavelmente está pagando um preço muito barato por esse óleo, para levar ele para qual finalidade, né? Vamos fazer refinaria? Ainda refinaria? Tem as refinarias. Sim, precisa de uma refinaria. Sem a refinaria, não serve para nada. Para quem ele está vendendo? O governo devia pedir ajuda para a CIA, né, Geraldo? Já que o presidente gosta tanto dos Estados Unidos, deve gostar da CIA também. Quanto custa um navio desse no preço de mercado atual? Porque eu também não entendo direito, Natanael, quando fala um barril são quantos litros? Um barril são 60 litros. 60, não, 52 toneladas. 52 litros. Um barril, né?
Acho Ou que galões, eles medem em galões. É em galões, atualmente. né? 52 galões. É porque galão eu vejo é assim, o 2,5. barril de petróleo está sendo negociado a, não sei, menos de $100 e tal. Mas de qualquer forma é caro. É caro. Tem é caro, muito sim. dinheiro Por mais envolvido que você nisso. pague metade, já Por é ma- caro. Porque isso é muito. Então o prejuízo foi grande. Foi grande. Não valeu o preço da embarcação, porque provavelmente, para descartar um material desse, a pessoa deve ter levado em consideração Não perdeu o navio. o preço, a evitar perder o navio. Então foi o que a gente imagina que seja algo dessa forma, para despejar tanto material no mar, né? Porque às vezes as pessoas levantam a possibilidade de estar sendo feita a transferência de uma embarcação Sim. para outra, mas eles não iam jogar tanto material fora num processo de transporte de um navio para outro, né? Então a gente tem ideia que isso foi um problema a bordo de alguma embarcação e foi a tentativa de tentar liberar a carga, literalmente para aumentar a flutuabilidade do navio, né? Ou alguma... Será que... Não, acho que não vamos saber isso algum dia, professor? Esperamos, né? Esperamos para os próximos eu tô dias muito alguém curioso. descubra isso. Bom, mas foi muito esclarecedor, professor. Muito obrigado pelas suas explicações aqui no programa. E se tiver alguma novidade das boas, grandes a respeito sobre isso, venha contar para nós aqui. Prontamente. Natanael? Obrigado, professor, né? A gente até perguntou perguntas um pouco mais, até para o telespectador entender, né? Ver a dimensão do que é, tentar dimensionar a quantidade, né? O que é feito com esse óleo. E a gente lamenta, espera que não chegue aqui no Maranhão com essa intensidade toda que está chegando em outras praias do Nordeste aí, porque a gente já sofre demais, né, Geraldo? Oh, coitado do Nordeste. Mas aquela sua teoriazinha da conspiração foi ótima. Justo aqui. Então é isso, professor, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E vamos ter fé de que vai melhorar. Até amanhã.